Bom, pessoal, vamos continuar então? Agora eu vou começar a explicar de uma forma rápida a doutrina dos 7 reinos sagrados, tá? Às vezes a gente leva 2, 3 meses para explicar isso. Eu vou tentar explicar, não vai dar tudo hoje na aula de hoje, mas metade da aula de hoje e um pedacinho da aula da semana que vem. Eu acho que dá tempo, porque eu vou falar de uma forma meio rápida para que todo mundo entenda o que é os 7 reinos e depois onde é que a gente vai localizar os nossos Exus, né? A base filosófica que eu estou falando, tá? Eu estava comentando, antes de entrar nos 7 reinos, sobre os Exus, né? O povo da encruza, cemitério, a cor é vermelha de um, a cor é preta do outro, a vela, né, vermelha para o Exu da encruza, preta para os Exus da calunga, Exu cruzado, então nós temos a vela preta e vermelha. Então, outra coisa, a Exu costuma chamar a vela de sebo, né? Porque as velas antigamente eram de sebo, então eles costumam chamar, né? Outra coisa, normalmente na gira de Exu, costuma-se chamar o médium de burro, mas de forma carinhosa, tá? Já na gira de caboclo e outras linhas, preto velho, são cavalos, são os cavalos. Então, na Umbanda, o médium é chamado de cavalo, e na linha da esquerda, que a gente chama de esquerda normalmente são os Exus e as pombagiras, tradicionalmente, tá? É o povo que está mais perto da terra. Eu já comentei isso para vocês. Aqueles que estão bem aqui perto, né? Dentro da Umbanda são os guardiões, né? E as pombagiras. Mas temos as linhas auxiliares, que são linhas cruzadas, algumas. Baiano, boiadeiro, cigano, né? Marinheiro. Eu já comentei isso. Muitas dessas linhas o pessoal costuma falar que é cruzado. Por quê? Porque alguns ainda estão muito perto da terra e outros já estão mais espiritualizados. Essas linhas auxiliares. Agora, a função do guardião é atuar aqui perto da terra mesmo. Essa é a função deles, tá bom? O trabalho deles é esse, tá? Isso não significa que são espíritos atrasados. Pelo contrário, eles têm uma função, né? Eles têm um trabalho. O trabalho é esse, um trabalho duro, difícil. Que quando há necessidade de ir lá para as trevas, são eles que vão. Eles conseguem se movimentar tranquilamente naquele meio, tá? Outra coisa importante, a aparência deles é uma aparência normal, como a nossa. Aqui no terreno nós temos seus 7 encruzilhadas, né? Que é um Exu, como é que a gente fala? Das estradas, né? Acabei de falar agora, já fugiu. Dos caminhos, e ele brinca, ele é muito brincalhão. E ele uma vez falou para a Berta, qual é a minha aparência? Uma vez, o pessoal muito curioso, queria saber, então ele começou a chamar, como é que eu sou? Um olhar para ele, é tudo vermelho, grande, ele dava risada. Aí o outro lá, como é que eu sou? É tudo preto, com um rabo, ele dava risada, né? Ele foi tirando sarro, um por um. Aí ele falou, aí não lembro como é que foi, que tinha um livro perto lá, não, eu vou falar do Evangelho. Tinha o Evangelho segundo o Espiritismo com a foto do Kardec. Ele falou, olha, eu quando vivi eu era parecido com esse homem aí. Então, ele era daquele estilão lá, que aparece a foto. Eu não sei se hoje em dia o Evangelho tem a foto do Kardec na capa, mas tinha uma versão mais antiga que tinha. Então a aparência dele era aquela. Ele conta toda a história dele, eu conheço praticamente a história toda dele. Errou muito, fez muita barbaridade, fez muita coisa ruim, né? Nasceu, foi pobre, ficou rico, judiou dos escravos, judiou das escravas, pintou e bordou, morreu, foi para as trevas, tem um monte de coisa que ele fala. Mas, então ele conhece muita coisa. Mas ele fala que a aparência dele é parecida com aquele homem lá, que ele fala que é Kardec. Né? Porque as pessoas às vezes ficam falando da aparência do Exu. Não é tenebrosa, tá? Agora, muitas vezes eles precisam ir nessas regiões bem trevosas. Então, eles têm o domínio sobre o perispírito deles. Então eles transformam a aparência deles, mudam, todo mundo sabe disso, né? No curso eu vou falar muito rápido, a partir de agora, né? A gente vai estudar um pouquinho dessa filosofia dos 7 reinos sagrados, e os espíritos podem alterar o corpo espiritual deles, qualquer espírito altera, qualquer um não, ele tem que estar preparado, né? Os mais atrasados não conseguem, ficam lá. Agora tem alguns que já conseguem. Os Exus guardiões, eles conseguem, então eles alteram a aparência dele, às vezes for necessário, grande, tenebrosa ou minúscula, eles podem mudar o perispírito dele. E eles caminham, sem serem incomodados.
nessas regiões mais negativas, tal, né? Agora, quando voltam, cumpriram a missão deles, tal, eles tomam uma aparência normal. Normal que eu digo é aquela que agrada a eles, né? Porque esse assunto faz parte do curso da doutrina, da metafísica umbandista que a gente fala, que o espírito, quando ele desencarna, ele pode alterar o corpo espiritual dele. Isso nós já estudamos, né? Não é porque você desencarnou velho que você vai ficar velho do outro lado. Senão seria só velhos no mundo espiritual. Muita gente desencarna velho, né? O outro desencarna mais novo, vai ficar a vida inteira novo. Não. O espírito, ele se adapta, ele plasma o corpo espiritual dele, o perispírito, de acordo com a necessidade dele, né? Tá? Tem algumas pessoas que são jovens e se sentem velhos. Então, de repente, desencarna e fica um velho. Outros são velhos, mas sentem jovens. Então, desencarna e ele plasma um corpo de jovem. Isso muda. O cara perde uma perna, né? Amputa uma perna, desencarna e ele vai ficar sem perna? Não. O perispírito depois, a partir do momento que ele tem condições de fazer isso, muitos são auxiliados, né, espiritualmente, ele plasma uma perna, um corpo perfeito, lá seja lá o que for. A pessoa tem uma vida como mulher, desencarna, ele não precisa ficar com um corpo de mulher, ele pode ser um homem na outra encarnação. Ele pode, desencarnou, o corpo físico dele passa a ser de homem. Encarnou como mulher, tem as necessidades. De repente, era um espírito homem que precisou encarnar como mulher. Não é homem, porque o espírito não tem sexo. Nessa encarnação, pegou um corpo feminino. A hora que ele desencarna, ele volta a ser aquilo que ele tem mais necessidade. Se naquela encarnação como mulher estava legal, ele pode manter o corpo. Senão, ele começa a ter lembranças, depois de um certo tempo, e volta naquela situação que ele era. Tá? Então, essas coisas são relativas, são transitórias, coisas da matéria. O espírito está acima disso. É o que acontece com a aparência dele, tá? E os Exus, eles têm essa capacidade, tá? Então, muitas pessoas, às vezes, têm evidência, vê seres aí todo deformado e tal. Pode ser que seja um trevoso, um negativo, um quiumba, mas pode ser um espírito que está numa missão lá e, de repente, está com aquela aparência, mas depois ele muda aquilo. Aquilo não significa que aquele espírito sempre vai ser daquele jeito, cascudão, com unhas, com rabo, entendeu? É importante que a pessoa entenda isso. Fala, Júnior. Sim. É que normalmente, aí tem muitas coisas que influem nisso daí. Tem muitas coisas que influem, tá? Pode ser classificado até como animismo, mas também pode ser classificado resíduos ainda daquele corpo dele, que ele costuma se apresentar daquela forma, entendeu? Ele costuma se apresentar daquela forma quando ele desce lá para as regiões trevosas e tal, mas depois quando ele volta para uma situação normal, ele volta a ser normal. Aparece, não é que às vezes fica algum resíduo, alguma coisa, tá? Agora, ele falou também quando ele viveu. Ele falou, quando eu vivi, aí na Terra minha aparência era igual desse homem. Então, entende-se que quando desencarnou pode ter ficado daquele jeito. Mas como ele foi lá para as trevas, porque ele teve uma vida muito complicada, ele matava os escravos, amarrava em tronco, cortava, castrava, deitava e rolava. Mas ele já pagou por tudo isso, mudou, sofreu muito, foi escravizado do outro lado também. Então tem um caminho longo, né? E ele foi resgatado, veio como espírito, um guardião, né? Um Exu de lei, e agora ele está com uma aparência diferente e tal. Então ele querendo, por exemplo, ele volta com aquela aparência que ele tinha, se aquilo agradar ele, né? Você entendeu? Depende muito dele. Mas eu estou querendo dizer que necessariamente o espírito não tem aquela aparência trevosa, constantemente, né? Sempre do outro lado. Muitas vezes ele usa aquilo para poder, como se fosse um escafandro, né? O marinheiro lá, sei lá, vai mergulhar numa região muito profunda, lá no oceano, lá no mar. Ele não consegue assim, então ele usa um escafandro, né? Negócio de ferro lá, botinona, tudo. Aí ele vai lá em altas pressões, lá embaixo. E o Exu faz a mesma coisa. Ele precisa ter uma aparência, uma coisa para poder transitar nessas regiões, entendeu? Para poder transitar. Isso não significa que quando ele viveu lá, porque todos viveram lá, os Exus vieram de lá.
Eu contei essa história já nas outras aulas, né? Eles já foram um dia um Exu pagão e bem-vindo. Eles podiam ser todos deformados, todos estranhos, né? Lá, porque eles estavam presos ainda aqui à energia material, e todo aquele que ele fez de mal para os outros, ele recebeu em cima dele. E chegou ainda lá embaixo, ainda teve os mestres, os negativos lá, que pegaram e escravizaram, judiaram, fizeram um monte de coisa, faz com a maioria desses seres. Então pode ser que lá ele ficou assim todo deformado realmente. A gente sabe, normalmente dizem que tudo aquilo que você faz em excesso, para você ou para outra pessoa, reflete no teu perispírito. Né? O pessoal tem muita literatura, a pessoa vive aí, por exemplo, só com sexo, em prostíbulo, em boemia e tal, os órgãos sexuais dele aumentam, deformam. Então isso acontece. Né? E outras coisas também no corpo. Então, o mundo espiritual tem desses detalhes, né? Apesar que foge aqui do nosso curso agora, eu abri um parênteses, tá? Mas quando a gente estudou a evolução espiritual, acho que eu comentei tudo isso. Tem um curso lá chamado Evolução Espiritual e os 7 Reinos Sagrados, que a gente trata desses assuntos, tá bom? O que eu quero chamar a atenção agora, no momento, é que a aparência de Exu não é essa coisa toda deformada, não, tá? Ele pode, em alguns momentos, estar assim, porque ele está em alguma missão. Mas, normalmente, ele está tranquilo. E não podemos esquecer que Exu, ele está próximo aqui à Terra, mas ele tem contato com a Aruanda. Ele recebe ordem de caboclo. Exu de lei é comandado por caboclo. Existe uma hierarquia rígida. O único lugar que Exu não obedece a ninguém é na Quimbanda, que lá é um culto só de Exu. Agora, na Umbanda, Exu é comandado, controlado por caboclo e preto velho. Com certeza. A própria Emília de Oxalá tem uma parte que ela comenta isso, né? Que quando não há esse comando, o terreiro se perde. Né? Como se fosse um navio sem leme, ela fala, né? Nunca se sabe para onde vai. Então tem que ter o comando do caboclo. Então, quem manda no terreiro é o caboclo e o preto velho. E os Exus estão trabalhando, assim como todas as outras linhas, estão sob o comando do caboclo e preto velho, na Umbanda. Né? Então há toda uma estrutura hierárquica rígida dentro de um terreiro. Tá? Isso é importante entender bem isso. Então ele recebe assim, informações, contato direto com o caboclo, com o preto velho, são seres que estão num nível já, né? Tem mais esclarecimento, tá? Para poderem trabalhar. Tá? É importante. Mas eu estava comentando dos elementos, né? A vela, o sebo, né? A bebida normalmente é a cachaça, embora em alguns terreiros se use o uísque, conhaque, bebida forte. O marafo, que é chamado marafo, né? Todo mundo sabe, a pinga, é chamado marafo, é uma ferramenta de trabalho. E o marafo pertence ao 7º reino, quem é aqui da casa, por quê? Porque ela entorpece, te deixa, né? Te desliga. Bebidas, drogas, tudo isso, fumo também, quando é vício, pertence a esse 7º reino, tá? Tá bom? Isso então é só um parênteses, falei das cores, né? Só para a gente não esquecer desses pequenos detalhes aí, tá? Bom, doutrina dos 7 reinos sagrados. Eu vou começar a explicar para vocês então, rapidamente, esses assuntos que estão aqui, tá? A partir de agora que eu vou mostrar a filosofia do Exu dentro dos 7 reinos sagrados. Pretendo falar rapidamente para vocês dessa questão da evolução espiritual, discutir com vocês a visão do orixá, aqui dentro do núcleo, como é que nós entendemos, né? A ação dos orixás na natureza, a formação do planeta Terra, os 7 reinos sagrados, a flor dos 7 reinos, que isso aqui é muito importante, faz parte da nossa base, né? Para poder entender. O primeiro Exu, lembra que lá no Candomblé tinha o Exu Yang, que era o primeiro? Aqui nós temos também o conceito do primeiro Exu, da força Exu, para a gente poder entender o que é esse Exu, tá? O Exu mensageiro dos orixás, né? Por que ele é mensageiro? Como é que a gente entende aqui? Exu guardião dos 7 reinos, guardião do templo, guardião do corpo, e Exu e a procriação. Então, a partir de agora, eu pretendo falar isso para vocês. Naturalmente que tudo que diz respeito aos 7 reinos vai ser meio rápido. Não tenho como, dentro desse curso, fazer que nem eu fiz no curso da doutrina, né? Vamos falar da evolução rapidamente. A doutrina dos 7 reinos sagrados é uma doutrina umbandista evolucionista.
Já cansei de falar isso para vocês, né? Nós não acreditamos, não aceitamos, não faz parte da nossa doutrina que o Criador criou o homem, a sua imagem e perfeição, criou os elementais aqui embaixo para ficarem cuidando da natureza, para dar brilhantes, ouro, plantas, ervas para o ser humano comer, né? E que criou anjos aqui em cima para ficarem protegendo a criatura que ele fez. A gente não aceita essa visão. Elementais sempre os elementais, os homens sempre os homens e os anjos sempre anjos. As divindades sempre divindades. Nós não aceitamos isso, tá? Isso foge da nossa visão. Por quê? A nossa visão é evolucionista. Ou seja, tudo que existe no universo é criação de Deus, mas tudo evoluiu. Tudo teve o mesmo princípio, o mesmo começo. É importante isso daí, esse conceito, porque vai de encontro a uma série de ritos de Umbanda existentes. Que muita gente acha não, depende de cada religião. Eu nem estou falando de candomblé, tá? Candomblé é candomblé, estou falando de Umbanda, né? Tá? Lá no candomblé é diferente. O Olorum criou os orixás. Depois mandou um orixá criar o ser humano. Outros criaram lá, acabou. Então foi criado à parte. Aqui não. Aqui o Criador cria tudo. Desde o início. Todo mundo está evoluindo. Todo mundo está crescendo, vai indo, todo mundo está crescendo. Tá? É diferente. Tá bom? Alguns terreiros de Umbanda também colocam orixá. Ah, orixá é divindade. Ou seja, é uma coisa criada à parte. Tá lá, divindade. Deus. Foi criado à parte. Nós não. Nós acreditamos que o orixá passou por esse processo também. Ah, mas o senhor está falando que orixá é Egum, orixá não é Egum. Não viveram na Terra. Eu vou explicar mais para frente. Mas a primeira ideia que eu quero passar é essa. O processo evolutivo serve para todos, inclusive os orixás. Tá? E vou explicar como é feito isso, tá? Aceitamos que todos os seres existentes no universo tiveram o mesmo princípio, a mônada espiritual. Nós acreditamos que Deus cria uma mônada, é um princípio, tá? Esse princípio, essa coisinha é um pontinho, é o princípio inteligente, está lá, tá? Ele tem todas as características de Deus, toda a capacidade que Deus tem, ele tem também a mônada, só que está tudo latente, está tudo lá dentro. Essa mônada precisa colocar aquilo para fora. E ela vai colocar isso para fora de que maneira? Atuando na matéria, evoluindo. É por isso que o mundo material existe. Porque senão não teria sentido existir um mundo material para quê? Então a mônada vai atuando na matéria e esse processo de atuar na matéria faz parte dessa ordem universal, que eu já vou mostrar para vocês, tá? E faz parte desse processo evolutivo. E ela vai evoluindo, vai crescendo. O que seria evolução? Tirar de dentro dela todas essas qualidades divinas. Todas as qualidades de Deus estão dentro de todos nós. Todos nós temos isso lá dentro. Tá? Nós temos muitas outras capacidades que nós nem imaginamos. Mas tem que aflorar. E só vai aflorar como? Vivendo na matéria, trabalhando, sofrendo, crescendo, aprendendo, estudando, desenvolvendo isso. Tá? Não pode ficar parado. O universo é movimento, o tempo inteiro. Então, antes de chegar nesse estágio que nós estamos, nós passamos por isso também. Nós somos uma mônada, tá? Há bilhões de anos atrás. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Bom, e todo mundo então teve esse princípio, mônada espiritual, e que através do tempo evoluíram. Nós não éramos espíritos, nós somos espíritos agora. Quando nós somos criados, nós éramos simplesmente uma mônada, e todos iguais. Todos com a mesma capacidade. Aí começamos a atuar na matéria, começam então as diferenças surgirem, tá? Alguns seres iniciaram o seu processo evolutivo em universos anteriores ao nosso universo. O que significa isso? O nosso universo, diz a ciência aí, que teve o Big Bang, né? Teve uma grande explosão e o universo está em expansão e que ele vai se acabar um dia. Mas existem outras teorias, tem o Big Crush, se não me falha a memória agora, que vai e de repente a coisa vai voltar
e depois vai se contrair de novo e vai ter outra explosão. Tem cientistas que falam isso. Dentro da visão religiosa do núcleo Mata Verde, nós entendemos isso, que o universo é como se fosse uma respiração de Deus. Inspira, expira. Né? Inspira, expira. O universo cresce, evolui, aí some, destrói. Aí surge de novo, começa, evolui e volta. Mas eu estou falando do universo material. Tá? Agora, e todos os seres espirituais que estiveram atuando durante esse período? Eles estão seguindo o caminho evolutivo deles. Tá? Então, o nosso universo já existiu, digamos, antes do nosso universo, já existiam muitos outros universos. Criaram e depois destruíram. Depois criou de novo e destruiu. E existem seres que já passaram por esse caminho evolutivo há muitos e muitos e muitos e muitos bilhões de anos em outros universos. Olha como é complicado. Então esses seres hoje são muito evoluídos. Mas muito que a gente não pode nem medir a evolução deles. Porque são de universos anteriores ao nosso, muito antes. Que a gente não tem nem como medir isso. Esses seres muito evoluídos são o que nós chamamos de orixás primordiais. Mas passaram pelo mesmo caminho. Tá? Hoje, que a gente olha para eles, a gente não tem nem como medir de tamanha evolução que eles têm. E eles atuam no universo todo. São forças espirituais que atuam no universo todo. Cada um deles tem a sua missão, tá? É dessa forma que a gente define o orixá aqui dentro do terreiro, tá? Mas eu estou falando ainda da evolução, né? Eu já vou falar do orixá, olha, aqui. O que são os orixás? Orixás são os seres espirituais mais evoluídos das 7 hierarquias espirituais. Então nós temos 7 hierarquias que eu já vou mostrar para vocês o que é. Eu estou começando de trás para frente de propósito, né? Nós trabalhamos com 7 reinos. Cada reino tem um orixá lá em cima que comanda. Cada reino forma uma estrutura, uma hierarquia. Aquele ser que está lá em cima da hierarquia, o que comanda essa hierarquia, é o que nós chamamos de orixá primordial. Tá? É um ser superior. Isso lá na África também tinha. Quando você vai estudar os orixás, né? Eu não estou nem falando de inquis, nem estou falando de orixás, mas você vai encontrar os orixás ancestrais históricos, os reis, os guerreiros, aquilo faz parte da cultura de um povo. E você vai encontrar também seres que participaram da criação do universo. Olorum conversava com eles assim, ó. Vamos criar lá, vai cuidar das matas, você vai cuidar da floresta, você vai criar o ser humano. Então esses seres eram muito evoluídos. Esses são chamados orixás primordiais. Existiam já nos primórdios, antes da criação do planeta e do ser humano, eles já existiam. São os primordiais. O culto se perdeu de muitos desses orixás. Na África, quando vieram para o Brasil, nem todos os primordiais vieram. Mas nós temos Exu, é um orixá primordial, Oxalá, Iemanjá também, se não me engano, é primordial, que é a mãe dos orixás, né, nos mitos. Então, é importante que a gente entenda. Embora o mito seja muito confuso, às vezes, de entender, mas usando o pensamento racional é mais fácil, às vezes, de entender certas coisas. Então, esses seres são muito evoluídos e eles estão no topo das hierarquias, tá bom? Tiveram o seu processo evolutivo em universos pretéritos, ou seja, nenhum deles se encarnou na Terra. Se a gente chama de Egum, o espírito que está encarnado na Terra e desencarnado, então eles não foram Eguns, porque eles não se encarnaram no planeta. Eles já são muito evoluídos, muito evoluídos. Só que em outros universos, mas muito antes do nosso, eles passaram por um caminho semelhante. Tá certo? Essa é a definição que a gente vê aqui no núcleo. Chamamos essas divindades de orixás primordiais, pois já existiam antes da formação do planeta Terra. Tá? Então é importante que todo mundo entenda bem isso. Por que eu preciso falar de orixá? Porque eu vou falar do orixá Exu. Exu é orixá para nós. Ou seja, é uma força espiritual universal. Os orixás existem no universo todo. O orixá que vibra no fogo, por exemplo, que mantém a estrutura do fogo,
É o mesmo no planeta Terra, é o mesmo em qualquer galáxia. O fogo é o fogo. O orixá de uma pedra, não é de uma pedra, o que vibra, o que mantém as estruturas das pedras, das coisas sólidas, é o mesmo em qualquer lugar do universo. O orixá que cuida dos gases, do ar, do vento, seja lá o que for, é a mesma coisa aqui como em qualquer outro planeta, em outro lugar. Tá? Não há diferença. O fogo que tem aqui é o mesmo fogo que tem a trilhões de quilômetros aí em galáxias muito distantes. É importante que a gente entenda essas diferenças. Tá? Essas diferenças não. Essas coisas são iguais. Tá? O africano, naquela época, 1000 anos atrás, ele vivia onde? No meio do mato, na África, o universo para ele era aquilo lá. A América foi descoberta há 500 anos, aí 500 e poucos anos. Né? A própria europeu não tinha nem noção que existia isso aqui. Né? O universo era aquilo lá, ó, terra plana, né? Está na moda aí. O pessoal achava que era aquilo lá e morreu. As estrelas, tá? Enfeitando o céu, né? Os gregos falavam que era uma grande bacia cheia de furinhos. Era assim a visão antiga. O universo era aquilo. O nosso universo hoje não é mais esse. Nossa visão ampliou muito. A gente já entende hoje outras coisas. Então, essa energia espiritual que existe na natureza é a mesma em qualquer lugar do universo. Tá? Faz parte da filosofia, do nosso princípio aqui do Núcleo Mata Verde. Tá? A ação dos orixás. O que é importante a gente entender? É o que eu acabei de falar. Todos os orixás atuam na natureza, pois são os responsáveis pela construção universal. São engenheiros siderais. Dentro da nossa visão, orixá, ele é comandado por Olorum, que é Deus, o Criador, designa cada um deles para atuar ou para criar determinada área da natureza. Então, Olorum colocou orixá lá no mar, lá no vulcão, lá no fundo da lagoa, no fundo do mar, no rio, na pedreira, nas matas, no ar, na chuva. Cada um deles é encarregado, ou cria ou cuida daquilo lá. Então, é importante que a gente entenda bem isso aqui. Dentro do Núcleo Mata Verde, orixá é natureza. É força espiritual ligada à natureza. É importante, hein? Porque tem lugar aí que desviou tanto, que orixá o que é? É ouro, é isso, é aquilo, é dinheiro, Não, orixá é natureza. Tá? É força que vibra na natureza. E nós todos vivemos dentro da natureza. Essa é uma coisa importante, né? Eu sempre costumo falar que as visões que a gente tem por aí da Igreja Católica e outras religiões é antropocêntrica. Coloca o homem no centro do universo. Tudo é para o homem. A nossa é biocêntrica. É a vida. Então nós estamos incluídos dentro da natureza. Nós somos criação de Deus, né? Oxalá também que veio, recebeu a responsabilidade de criar a gente, né? O ser humano. Mas vivemos dentro da natureza, fazemos parte desse conjunto todo. E o orixá vibra na natureza, vibra na nossa vida, vibra em todos os lugares que nós estamos. Né? O orixá não é para ganhar dinheiro. E tem gente que às vezes pensa nisso, orixá é dinheiro, é isso, é ouro. Não, está muito longe de ser isso, muito, muito longe. Tá? É importante que a gente entenda essa força espiritual. Tá? Agora, nós somos tão pequenos, nós estamos aqui na Terra, né? Nós temos a nossa vidinha, trabalhamos, estudamos, corremos atrás, a gente tem interesses, as pessoas querem aquelas coisas imediatas, né? A visão ainda é muito tacanha, muito pequena, então a gente quer prosperidade financeira, tá normal, nada errado nisso, faz parte da vida. Mas é importante que a gente entenda que essa força, não é para ficar dando dinheiro, as coisinhas para os outros, não. Tá? É uma coisa muito, muito, muito além disso. Ela está ligada com a própria essência da vida. A força do orixá. Tá bom? É importante que a gente entenda bem isso que eu estou falando, hein? Essas forças. E o orixá não tem forma. O orixá não é o santo católico. Eu já cansei de falar isso nos outros cursos. Acho que eu falei nesse também, né? Quando eu falei do sincretismo de Exu. É a mesma coisa, não tem forma. O orixá não é santo. Não é também aquelas imagenzinhas, né, de africano que estão enchendo os terreiros aí com aquelas imagenzinhas. Não é nada disso. Ele não é personalizado, ele não é um ser.
Ele foi personalizado para que os babás, os antigos, lá pudessem explicar essa força da natureza. Como que ia se explicar essa energia, essa vibração, essa força que te dava saúde, te dava doença, te dava prosperidade também, digamos, alegria, né? Que movimentava ou enterrava tudo. Que força é? Então se personaliza, né? Nada era escrito, tinha que ser tudo oral. É muito mais fácil você lembrar, né? Uma pessoa, um ser, você vai contando a história e aí você vai passando conceitos. Uma ciência. É um mito, é uma ciência que foi passando. Era para isso. Os antigos faziam isso. Agora, a gente hoje tem condições de entender essas forças de outro tipo, de outra forma. No curso da doutrina, eu falo de campos estruturais, de uma série de coisas que não vou abordar aqui agora, que cai fora do nosso curso. Tá? Só uma pincelada muito rápida no conceito de orixá para entender, que são essas forças. Tá? Então, orixá está em todo lugar. Orixá não é um espírito, não é espírito, hein? Você não individualiza, você não personaliza. É vibração, são seres de altíssima evolução espiritual. Aqueles espíritos estão lá em cima, que recebem contato direto com o Criador. É difícil para a gente entender, muito, muito difícil, porque nós somos seres limitados. Mas acho que dá para sentir, né? Um pouquinho o que eu estou querendo passar para vocês. E a gente trabalha com essas forças. E como é que a gente vai trabalhar com essas forças? Se não vamos personalizar. Porque no Núcleo Mata Verde nós não fazemos imagem de nada praticamente. Não tem, né? Tem de Oxalá, por uma questão até para dizer que é cristão, mas não temos imagem de nada. Nós temos que pegar essa força da natureza e tentar entender isso. Mas a gente também não trabalha com mitos. O africano usava mitos. Mas existe uma forma, que é os 7 reinos sagrados. Que é o que eu estou tentando passar para vocês, para a gente poder entender, né? É onde que eu vou encontrar essas forças, então, para poder usar essas forças, em benefício próprio e em benefício de terceiros, né? Porque a vida toda depende dessas forças, depende do axé, do orixá. É o axé que te faz viver, que te dá força, prosperidade, saúde, alegria, né? É o axé dos orixás. E onde está isso? Na natureza. Né? E nós somos seres da natureza, estamos aqui no meio. Então a gente tem que trabalhar com isso, tá bom? Cada orixá tem sua área de atuação, seu campo sagrado, vibracional, que se manifesta em 4 níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Essas forças espirituais, como eu falei, elas estão em todos os lugares. Eu vou explicar para vocês depois isso. Cada um deles tem um campo sagrado. A Umbanda Popular fala isso, né? Xangô é na pedreira, Iemanjé é no mar, né? Oxóssi é nas matas, né? O Mulu é no cemitério. São os campos sagrados, campos de energia dessas entidades. Tá? Mas normalmente a gente personaliza, acho que é uma pessoa que está lá no cemitério, né? O Mulu está lá, né? O Oxóssi é um caçador que está lá no meio da mata, não, mas não é. É uma energia, uma força espiritual responsável por aquilo lá, que atua lá, né? Que existe naquilo que existe lá. Você pega lá uma flor, uma folha, a casca de uma árvore, está o axé do orixá lá. Ele está lá. É aquele axé que você vai usar. Aqui a gente chama de força primordial, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, né? E essa força vai agir em você de que forma? No físico, né? Que nós estamos para o lado prático, vai cuidar do teu corpo, vai agir no seu mental, vai agir no seu emocional e vai agir no seu espiritual. A força do orixá, ela vai mexer em tudo isso. Tá? Olha como a Umbanda é uma ciência, né? A Umbanda tem, né? Precisa se conhecer os fundamentos, os princípios, né? Não pode ser tão rasteiro, tão simples, que nem é feito na Umbanda Popular. Naturalmente que nem todo mundo vai chegar lá, vai entender isso. Mas é importante que a gente possa se aprofundar nesses conceitos, tá? Bom, os 7 reinos são esses daqui, dentro aqui do Núcleo Mata Verde. Eu tenho o reino do fogo, reino da terra, reino do ar, reino da água, reino das matas, reino da humanidade e reino das almas. Mas isso aqui eu não estou jogando assim. Eu não estou falando para vocês, os 7 reinos é esse. Tem sentido cada um desses reinos, a sequência desses reinos tem sentido, esses reinos estão ligados com a nossa vida, estão ligados com o planeta Terra, e estão ligados com tudo que existe no planeta, a natureza, a água, as plantas, os animais, tudo.